Olá a todos, bom dia. Primeiro peço desculpas pelo delay aqui no início, né? A gente teve um problema de conexão, mas já estamos resolvendo e já estamos aqui para começar com vocês o terceiro dia de palestras do mês da carreira. Eu sou o Pilad, o Head de Carreiras e Desenvolvimento da sua instituição, e estamos aqui hoje na metade do evento que ainda tem muito assunto para ser abordado. Hoje o dia, pessoal, está bem diversificado. Falando nisso, a segunda palestra do dia, que vai começar daqui a pouco, é justamente sobre diversidades e pessoas com mais de 40 anos no mercado de trabalho. Mas para abrir o dia de hoje, nessa palestra, eu tenho a honra de convidar o meu amigo e CEO da Universidade Brasil, Anderson Pereira, que vai falar para a gente sobre a versatilidade do profissional no mundo do trabalho atual. É o mês da carreira, é tecnologia, diversidade, tendências e oportunidades. Fique logado. Anderson, meu amigo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo para falar com os nossos alunos, né? Contar um pouquinho da sua trajetória, que eu conheço, mas é importante também que você conte para todo mundo que está acompanhando com a gente. O número de alunos que estão aqui online, né, está crescendo a cada minuto. E é sempre importante, né, que a gente mostre para eles, né, destaques do mercado de trabalho, né, como você é uma pessoa que se destacou bastante, né? Teve uma formação muito bacana, né? Um desenvolvimento aí quando você chegou no mercado, nada linear, né, Anderson? Conta pra gente um pouquinho, fala um pouquinho da sua história, e aí vamos começar esse papo. E, enfim, quem tiver perguntas pode ir postando no chat, que a nossa equipe vai moderando e a gente vai encaminhando para o nosso amigo. Anderson, contigo. Pilad, bom dia, meu amigo, boa tarde. Me escutam bem aí, não? Sim, estamos escutando. Perfeito. Acho que antes de mais nada, queria agradecer o convite. Queria dizer que estou honrado em poder falar aqui para um público tão seleto, tão especial, de várias instituições. Queria agradecer a você, meu amigo, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar conversando. É uma honra para mim poder compartilhar um pouco da minha história, um pouquinho de como é que a gente tem uma visão de mundo aqui na Universidade, né? Acho que vale a pena muito rapidamente me apresentar. Eu sou o Anderson, eu tenho 30 anos, atualmente eu estou CEO da Universidade Brasil, e a minha carreira, quando me chamaram aqui para falar sobre versatilidade, eu fiquei muito confortável em falar do assunto, né, Pilad? Porque quando olho um pouquinho da minha história, eu te pergunto assim, o que é animador de festa infantil, guia de turismo, vendedor de porta em porta, garçom, produtor de eventos, empreendedor em startup, CEO de uma empresa de educação tem a ver em comum? É muito difícil achar correlação entre essas profissões, mas são exatamente as profissões que eu exerci na minha carreira nos últimos anos. E a ideia é poder contar um pouquinho para vocês sobre como foi essa jornada, né? Como é que foi essa jornada que eu comecei lá atrás, há quase 20 anos atrás, sendo animador de festa infantil e trabalhando aqui agora numa empresa de educação do Grupo Santander. Então, antes de mais nada, queria compartilhar um pouco para vocês quais são um pouco dessa visão de mundo, né? Um pouco do contexto que a gente vive. Eu não sei se a gente já teve oportunidade, ou vocês já tiveram oportunidade de ouvir a palavra VUCA, né? Que é basicamente um acrônimo de volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um pouco muito do que o mundo vem vivendo hoje. O mundo ficou mais volátil, o futuro ficou mais incerto, os relacionamentos entre as pessoas ficaram mais complexos e as carreiras certamente ficaram mais ambíguas. Explorar um pouco isso, entender um pouco do contexto que a gente vive atualmente é fundamental para o seu planejamento de carreira e para você conseguir de fato exercer a sua atividade com sucesso. Pilad, se você me permite, vamos fazer disso uma conversa e posso aqui começar contando um pouquinho, acho que do início da minha carreira, se você topar, e se tiveram vindo perguntas dos nossos colegas aí ao longo da nossa conversa,
por favor, vai trazendo aqui para a gente fazer disso um ambiente mais democrático e participativo possível, combinado? Combinado, Anderson. Fica à vontade, o espaço aqui mesmo para você contar, né, um pouco da sua história, né, falar um pouco aí de protagonismo, né, de como construir habilidades, enfim, feel free, cara. E, enfim, os nossos alunos podem ir enviando perguntas, né, e o nosso time aqui faz a moderação e a gente vai compartilhando contigo, e em cima disso a gente constrói esse papo. Fica à vontade, vamos lá. Show, vamos lá. Então, o seguinte, Pilas, assim, eu sou nascido em São Paulo, filho de um pai que trabalha no ferro velho, minha mãe é dona de casa, uma família humilde como muitas outras, milhões de outras pelo Brasil afora, nada diferente do que um brasileiro comum. Eu comecei a minha atuação profissional eu comecei como animador de festa infantil, recreador com 14 anos, trabalhando em buffets infantis, coisas nesse sentido. Naquela época, eu sou católico, eu ia bastante para a igreja e uma das minhas maiores motivações na vida eram as pessoas dizerem para mim que eu não podia fazer alguma coisa. Eu sempre me motivei quando as pessoas falam, não, isso é impossível, isso é muito difícil de ser realizado, ou você não consegue. Não existe frase maior, não existe frase maior e mais impactante para mim do que essa. E naquela época, com 14 anos mesmo, eu ouvi bastante dizer na igreja que eu frequentava, falando assim, olha, esse cara... a juventude está perdida, né? Falavam assim, putz, os jovens não querem saber de nada, nada acontece, eles não fazem nada. E naquele momento, aquela provocação que eu ouvia das pessoas mais velhas me motivou a organizar um projeto social. A gente basicamente organizava visitas a orfanatos em São Paulo, arrecadando doações de alimentos, de material de higiene, levando para pessoas em situação de vulnerabilidade. Aquela situação, para mim, foi muito importante para o meu desenvolvimento, para a minha carreira e na minha profissão, porque aquilo me tocou para os aspectos sociais, para as desigualdades e as ineficiências que existem na nossa sociedade. Eu soube muito novo que não dá para dar certo num país que dá errado. E que a melhor forma de você pensar em poder crescer é ajudando ao próximo. Aquilo foi muito marcante na minha adolescência e me ajudou a moldar a minha decisão profissional de graduação. Eu escolhi fazer turismo porque eu queria desde aquela época trabalhar com eventos, e muito baseado nesses projetos que eu realizava, nos eventos que eu fazia em orfanatos, arrecadações de doações e coisas nesse sentido. E em turismo eu trabalhei em tudo que é possível. Então, assim, fui desde monitor do Play Center até guia de viagem, trabalhei em aeroporto, fiz bastante coisa, até começar a trabalhar de fato com eventos, que é aquilo que eu queria, que é aquilo que por um tempo me realizou. Mas eu não encontrei, eu me realizei em partes, em eventos, até o momento que eu comecei a trabalhar com grandes eventos, lançamentos de produtos, inaugurações de lojas, coisas nesse sentido. Mas eu entendi que eu estava trabalhando numa área que, no fim do dia, era vender peixe, para continuar vendendo coisas e promovendo eventos e marcas, mas sem de fato, uma coisa que conectasse com o meu propósito. Aí, uma primeira lição importante para mim naquela época que foi, olha, eu precisava, para mim era importante a busca por propósito. Trabalhar com algo que fizesse uma conexão com quem realmente eu sou. E tiveram 3 lições fundamentais ali que eu tirei, que são, independente da profissão que eu tive, e quando a gente fala de versatilidade, a gente está falando de poder, de uma carreira, ter várias profissões ao longo da vida, uma carreira versátil. Eu sempre fui baseado por valores comuns, pelos mesmos pilares de crenças, que eram,
tá sempre cercado por pessoas que são essencialmente melhores do que eu, tá, gente boa, sabe? Isso do dia 1 da minha carreira até hoje eu trago como principal mantra. A minha equipe hoje, ela em N aspectos é muito melhor do que eu. Eu tenho um orgulho de conseguir construir times em todos os lugares que eu passo excepcionais, e isso fez a diferença na minha carreira. O 2, e também muito presente em todas as decisões, independente da minha carreira, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. As pessoas confundem um pouco a ambição com ganância, e pensam que uma pessoa ambiciosa quer tudo para si, quando na verdade não, uma pessoa ambiciosa quer ser mais e melhor. Eu sempre pensei grande, e isso fez muita diferença ao longo da minha carreira. E o terceiro é estar conectado com o meu propósito. Eu decidi dedicar a minha vida, eu decidi dedicar a minha carreira para construir uma sociedade melhor. Eu quero com que o legado que eu deixe para a sociedade seja um legado que a gente consiga, o mundo consiga estar melhor quando eu sair dele do que quando eu entrei, e que eu consiga impactar positivamente a maior quantidade de pessoas possíveis de uma forma transformacional. Com isso dito, eu ainda era muito novo e trabalhando com eventos eu senti um pouco dessa falta de propósito na minha vida. Foi quando eu consegui um trabalho muito curioso. Eu fui, durante um par de meses, uma campanha de uma escola de inglês. Eu trabalhei como homem coração. Então, acredite se quiser, eu botava uma fantasia e ficava nas ruas, nas avenidas, fazendo uma campanha, uma promoção. E aquilo, apesar de simples, me ajudou, como eu trabalhava todos os dias fazendo isso, me ajudou a juntar um dinheiro, que com esse dinheiro eu comprei uma passagem e um curso de intercâmbio para o Canadá. Eu já tinha me formado na graduação e eu decidi que eu precisava aprender inglês. Era uma coisa que para mim era importante, era fundamental, eu ainda não sabia e queria explorar novos mundos. Mas eu consegui com aquele dinheiro comprar uma passagem e basicamente para viver 1 mês e meio ali no Canadá. E eu queria passar mais. Então, quando eu cheguei no Canadá, eu fui me virando, assim. Eu não sabia falar inglês, mas o meu primeiro emprego no Canadá foi como vendedor de porta em porta de uma empresa de pinturas. Eu batia na porta das pessoas e perguntava se ela queria, de alguma forma ou não, pintar a sua casa. Era engraçado porque naquela época eu não sabia falar, eu decorei a frase "Would like to paint your house?" Você gostaria de pintar a sua casa? Se a pessoa falasse yes, eu entendia que era sim. Se ela falasse no, eu entendia que era não, agradecia, thank you. Mas se ela falasse qualquer outra coisa, se não fosse yes ou no, eu não entendia. E foi ali que eu fui aprendendo inglês, assim, batendo de porta em porta, conversando com as pessoas, melhorando a minha habilidade. Depois disso, eu fui trabalhar como garçom, trabalhei em outras coisas no Canadá e passei mais de 7 meses morando lá. Foram transformacionais para a minha vida. E nesse momento, eu entendi que a minha pegada, o que eu queria para a minha carreira era empreender. Eu ainda estava super perdido na vida, acho que muitos podem se sentir parecidos comigo, porque eu estava super perdido, não sabia se eu queria montar uma startup ou uma padaria, mas eu sabia que eu queria montar um negócio próprio. Foi quando também, trabalhando de garçom por vários meses lá no Canadá, eu consegui juntar um dinheirinho e eu comprei uma passagem para sair de Toronto, onde eu morava no Canadá, até o Vale do Silício. Eu decidi que eu queria ir para o lugar mais empreendedor do planeta. Eu queria conhecer por que as pessoas empreendiam lá. Era o ar, era a água, o que acontecia naquele ambiente para, de fato, as pessoas serem super empreendedores. Peguei um trem, fui para lá e aquela viagem, de fato, transformou minha vida. Foi lá onde eu consolidei esses meus 3 aprendizados. Quando você está no Vale do Silício, você conversa com empreendedores, tem oportunidade de ir em Stanford, de ir no Google e conversar com as pessoas de lá, você entende que, a regra essencial é estar cercado de pessoas essencialmente melhores do que você, estar perto de gente boa. Quando você está perto de gente boa, automaticamente a sua régua aumenta. 2,
ninguém no Vale do Silício ou na Califórnia cria um produto para o Vale do Silício ou para a Califórnia ou para os Estados Unidos. Todo mundo pensa grande, todo mundo cria um produto global, quer criar produtos disruptivos, quer conquistar mercados globais. Então, a ambição lá é super relevante, uma característica muito importante. E o 3, todo mundo também tem uma questão muito ligada ao teu propósito, a fazer coisas que façam sentido para a tua carreira. Quando eu voltei de lá para o Brasil, eu tinha muito claro essas minhas 3 lições, mas também não sabia muito bem qual carreira seguir. Foi quando eu sabia que eu queria empreender e comecei a me envolver em tudo que era possível relacionado ao empreendedorismo. Então, fui voluntário da Endeavor, que é uma ONG que fomenta o empreendedorismo, comecei a me conectar em meetups, eventos com empreendedores, discutir fóruns de discussão, coisas nesse sentido, até que eu encontrei 2 rapazes, 2 advogados que estavam montando, na época nem se falava nisso, mas uma tal de fintech, uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro. Eu me juntei a eles depois, a gente montou um marketplace de capital de giro para a empresa, uma startup de finanças, e eu me juntei sendo o cara comercial. Eu digo que ali foi a minha formação como bancária, uma formação não tradicional, porque a gente, como startup, se propunha a resolver o problema de crédito para PMS, que é um grande desafio no Brasil. Então, a gente basicamente funcionava, a gente ajudava empreendedores a conseguirem várias cotações de crédito em vários bancos diferentes. Foi ali, empreendendo, onde eu tinha contato. De manhã eu tinha reunião com um empreendedor que estava precisando de crédito e ficava, nossa, como é difícil conseguir crédito no Brasil, a gente tem uma baita dificuldade de conseguir. E à tarde eu estava em conversas, em reuniões com bancos, que falavam, putz, como é difícil doar crédito para o Brasil, a gente conseguir encontrar empresas que a gente consiga entregar linhas de crédito. E essa experiência na prática de entender como a dinâmica do mercado funciona foi muito útil para mim. Em 2 anos a gente saiu de um PowerPoint para uma empresa que intermediava mais de 40 milhões de reais em crédito para PMEs, mais de 30 instituições financeiras que entregavam crédito através dessa plataforma. Fomos investidos pela Ready Point Ventures, Monax, Axion, Mercado Livre e outras empresas que botaram dinheiro nessa empresa. Eu decidi, já nessa época, em 2015, sair dessa companhia, vendi minha participação e montei a minha própria empresa, uma segunda startup dessa como CEO, que foi uma experiência oposta. Então, eu consegui ter uma experiência de sucesso, a gente conseguiu escalar um negócio e depois montei um negócio de antecipação de recebível, era também uma fintech, fomos acelerados pela Artemisia, mas essa Anderson? Oi, Anderson. Pessoal, eu acho que a gente teve um problema de conexão. Anderson tá com a gente? Anderson? Acho que a gente teve um problema com a conexão dele. Bom, coisas do dia a dia, né? A gente está vivendo uma nova realidade e nossa vida virou praticamente 100% digital, né? Então a gente fica um pouco refém mesmo, né? Das redes, das oscilações de internet e, enfim, de tudo que está permeando, né, o nosso dia a dia, o nosso entorno. Mas a gente já está retomando aqui, né? Tentando reconectá-lo para a gente dar sequência no papo dele, que está super interessante, né? A gente tem recebido Caiu o áudio dele. Tá bom. Vai retornar aí, né? Valeu. Vai retornar? Estamos retomando aqui ele, gente. Anderson, gente, pode me conectar. Chegaram várias perguntas aqui, enfim, super bacana, né? Acho que você tem uma história incrível, né? Enfim, o que você contou deu para a gente entender, né? O quanto você evoluiu na carreira, né? Enfim, depois da sua formação, com a tua experiência internacional como empreendedor também, com as fintechs, né? E hoje
né, no Brasil, numa empresa de educação dentro de um grande banco internacional. E aí a Silmara, que é uma das nossas alunas, pergunta o seguinte: Anderson, a versatilidade como a polivalência devem até que ponto ser moderadas para trazer confiança nos meios empresariais mais conservadores? Muito obrigado, Silmara, pela pergunta. E é interessante quando a gente analisa um pouco dessa questão de versatilidade. Quando a gente olha, por exemplo, os nossos pais, nossos avós, eles tinham a empresa dos sonhos, né? Eles decidiam ali uma empresa, definiam qual era a carreira que seguiam e seguiam eternamente em uma empresa só. Já os nossos pais, eles têm a carreira dos sonhos. Você escolhe uma carreira e segue uma carreira específica. Mas quando a gente analisa um pouco do contexto do mundo, das transformações do modelo de trabalho no século XXI, a gente entende que uma pessoa ela vai ter uma série de carreiras, né, uma série de profissões, exercer uma série de atividades em uma única carreira. E quando a gente olha isso para o contexto do que a Silmara nos provoca aqui, de organizações mais tradicionais, eu entendo que é uma mudança natural do mercado. Porque, pelo simples fato, Silmara, de que é bom para os negócios. Você ter uma empresa com um viés único, com o mesmo tipo de pessoas, que vestem as mesmas coisas, que leem os mesmos jornais, que pensam mais ou menos da mesma maneira, é uma empresa que, no longo prazo, está fadada ao fracasso. E quando a gente entende que grande parte do valor de uma companhia ela se dá pela diversidade de ideias, pela diversidade de backgrounds, pela diversidade cultural, pela diversidade de experiências que, dentro de uma companhia, ela consegue reunir esse grupo de talentos que pensam diferentes e têm diversos olhares para o mesmo problema, a solução que um time diverso geralmente consegue criar para esse tipo de problemas é muito mais produtiva, ela é muito mais valiosa do que uma solução pensada por pessoas que pensam da mesma maneira. Então, eu diria para você que isso é uma mudança de mercado e cada vez mais as organizações compreendem essa mudança de patamar e valorizam a diversidade como algo fundamental para os negócios. Eu não posso dizer para todas, mas eu posso dizer aqui no nosso caso, fazemos parte do Grupo Santander, um dos 5 princípios de ética do grupo é justamente a diversidade. É você conseguir trabalhar aspectos de diversos pontos de vista de forma respeitosa, claro, mas sempre olhando, refletindo melhor um pouco o que a sociedade é. A sociedade é diversa, o Brasil é diverso, cada vez mais as empresas precisam ser diversas para atender às demandas do que o mercado de trabalho nos impõe. Eu não sei se eu respondi para a Silmara. Temos mais alguma? E senão eu posso continuar conversando sobre alguns outros temas. Vamos lá. Não, temos sim. A Sara até fez uma colocação aqui super bacana sobre transição de carreira, né? A Sara Barbosa, que é uma outra aluna nossa. E ela pergunta que dica você daria quando o aluno tem interesse em fazer a transição de carreira, né? O que deve ser analisado e levar em consideração? Legal. Sara, a primeira dica, que é o meu mantra, e eu repito consistentemente para o meu time, é que a carreira é sua. É fundamental nós entendermos que somos protagonistas das nossas carreiras. O que eu quero dizer com isso? E vou até terminar a história, vou trazer para exemplificar aqui a tua resposta, Sara, da minha história de vida, né? Quando eu estava tocando a Capitale, a minha antiga empresa,
A gente rodou ela por 2 anos, a minha visão era empreender, a minha visão era conseguir continuar sendo um empreendedor, até quando eu bati na porta do Santander para tentar fazer uma parceria de negócio na minha antiga empresa. E conversei com os times de tecnologia, a gente passou um par de meses discutindo questões de negócio para a empresa. Foi quando, na época, um dos diretores do banco chegou para mim e falou: olha, muito bacana a tua empresa, mas acho que a gente gostou mais de você. Você não quer entrar aqui com uma posição? A gente tem uma posição agora para trabalhar a área de inovação do Santander, faz sentido para você? E aquilo me fez refletir muito que eu traria como dica para você, Sara. Quais são, quando a gente encontra momentos como esse, de mudanças profissionais, qual tipo de decisão, quais são os tipos de valores que tem que balizar as nossas decisões? Fala um pouco como foi para mim. Naquela época, eu estava rodando a minha empresa, as coisas não estavam indo bem, estava tentando encontrar caminhos para continuar botando meu sonho de pé, até quando eu me perguntei: calma, qual que é o meu sonho, na verdade? Assim, qual que é o meu propósito? O que eu quero para mim? Eu quero ter um CNPJ no meu nome? É isso que eu quero? Montar uma empresa? Não, para mim, empreender não é necessariamente você ter um CNPJ no seu nome. Eu posso empreender em grandes corporações. Empreender, para mim, está muito mais ligado a realizar, a construir coisas. E um dos meus valores, como eu comentei já para vocês, é construir coisas relevantes, coisas grandes, coisas que possam impactar a maior quantidade de pessoas possível. E aí foi o ponto de decisão. Eu falei: olha, eu estou aqui tentando empreender sozinho, construindo uma startup, que é uma pequena empresa, tem uma série de desafios, ou eu posso assumir como head de inovação num banco que, por si só, tem 25 milhões de clientes. O Santander Brasil, para a gente poder comparar aqui, ele é maior do que a população na Austrália, é maior que a população de Portugal, maior que a população do Equador, da Grécia, da Suíça. O Santander Brasil era um país. E quando eu olhei para isso, falei: nossa, eu vou poder criar produtos e soluções que possam mudar a vida ou melhorar a vida de pessoas de um país inteiro. Isso é sensacional. Então, e quando eu olho um pouco para a própria companhia, eu e o Santander, a gente compartilha uma série de valores comuns. O Santander é conhecido como a empresa que mais investe em educação no mundo, foi um reconhecimento pela Unesco, e uma série de outras conquistas que, como sintonia, eu entendi que faria muito sentido para a minha carreira. E aí, Sara, vai uma mensagem muito importante para você. Contrate a empresa você antes da empresa te contratar. Então, naquele momento da minha decisão de entrar para o Santander, na época como head de inovação, ela foi muito baseada no que eu queria para a minha carreira. Então, eu posso dizer que, na verdade, o Santander não me contratou. Eu contratei o Santander para fazer as mudanças e as transformações que eu acho importante para a minha carreira. Porque, lembrem, a carreira é de cada um de nós. A carreira é de cada um de vocês. Quando a gente, parece simples, parece trivial, mas quando a gente olha o mundo através desta perspectiva, isso é transformacional. Isso muda o jogo. Você se sentir empoderado e tomar as decisões daquilo que você quer fazer de transição da tua carreira, você primeiro precisa, você precisa saber 3 coisas simples. Ponto A, onde você está, quem é você, quais são os seus valores, o que é importante e relevante para você. Ponto B, aonde você quer chegar, qual que é a tua ambição, qual que é o teu sonho grande, para onde você quer ir. E como chegar de A até o B. Parece de uma simplicidade essa questão, mas ela é claramente super complexa, porque exige autoconhecimento, exige uma leitura do contexto do mercado, exige
a gente poder tomar atitude, ter coragem para tomar decisões que vão ser importantes para a nossa carreira. Então, trazendo um pouquinho para você, Sara, eu traria um pouco dessas informações e também com reflexões um pouco de como foi para mim, né? Como é que aconteceu isso na minha carreira. Temos mais alguma coisa, Pilad? Anderson, a gente tem sim, né? Inclusive várias perguntas e vários elogios também, né? Eu acho que a gente pode fazer um consolidado de perguntas e te mandar depois, né? Acho que até para a gente explorar mais outros temas, né? E, enfim, quando você puder, você retorna para a gente com essas perguntas, a gente posta no nosso blog e os alunos conhecem um pouquinho mais de você, né? Porque, enfim, tá todo mundo super encantado aqui com a sua história e estão dizendo que você é inspirador. Mas vou pegar um gancho aqui que o Rian mandou para a gente, que eu acho que, enfim, você pode puxar essa pergunta dele, né, para a gente explorar outros temas, né? Como é que foi ser eleito na Forbes, né, como uma das personalidades aí eleitas como destaque, né, daqueles jovens brilhantes que não tinham atingido ainda os 30 anos? Obrigado, Ian, pela pergunta. Ian, acho que foi super importante para a minha carreira. Foi um marco super legal, não esperava, mas ele basicamente ele é simplesmente um reflexo daquilo que você acredita e daquilo que você persegue. Ser eleito como um under 30, né, a seleção da Forbes como um dos jovens mais influentes do Brasil, ele está muito conectado à minha trajetória e carreira ligada à transformação social. Então, tudo que eu fiz na minha carreira foi sempre ligado a quem eu sou. E quem eu era sempre aquela pessoa que queria transformar a sociedade, impactar a maior quantidade de pessoas possíveis de uma maneira positiva e transformacional. Isso eu fiz quando eu estava trabalhando com as minhas empresas como empreendedor. Isso eu fiz quando, como diretor de tecnologia do banco, a gente criou uma pulseira de pagamento para facilitar os pagamentos das pessoas. Isso eu faço na Universia, no nosso dia a dia, nos recrutando jovens para companhias. Isso eu faço quando a gente criou o Preparadão e ganhou o recorde da maior aula de biologia já feita no mundo. Quando a gente olha um pouco dos achievements, nunca foi uma coisa para o Anderson. Sempre foi uma coisa voltada a como é que a gente consegue construir uma sociedade melhor, como é que eu consigo deixar o meu legado, como é que eu consigo construir uma carreira que eu tenho orgulho de ter construída, como é que eu consigo, de alguma forma, deixar um legado que sobreviva aquilo que, até a minha própria existência, né? Ele continue existindo, independente de eu sair da companhia, ou de eu manter na companhia, ou de eu estar vivo ou não, eu consegui construir um legado que persiste. Então, isso foi super importante para mim, mas mais importante foram as vidas que foram tocadas, as pessoas que, de alguma forma, através do nosso trabalho aqui na Universia e das companhias das quais eu passei, foram impactadas. Então, mais importante do que o digital são as digitais. São as pessoas que a gente muda a vida, que a gente transforma ou que a gente, de alguma forma, consegue melhorar. Obrigado pela pergunta, Ian. Anderson, você, enfim, teve sucesso em tudo que você fez, né? Desde a sua graduação, né, no teu intercâmbio, você veio permeando aí em diversas oportunidades, né? Empreendeu, né? Teve lá sucesso nas suas startups, né? Até dentro do próprio banco, né? Com esses produtos inovadores que você disse. Então, muita coisa aconteceu. E aí a Lindsay manda uma pergunta pra gente. Dentro de tudo isso que você criou, você teve medo de arriscar e não dar certo alguma vez? Eu acho que isso é uma dúvida de muito aluno, né? Talvez, como é que arrisca, né? É Lindsay o nome dela? Lindsay, isso.
Lindsay, querida, muito obrigado pela sua pergunta. Primeiro, é super importante desmistificar o sucesso. Eu não concordo com o Pilad quando ele comenta que eu tive sucesso em tudo o que eu me envolvi. Na verdade, eu fracassei N vezes. Tive uma empresa que quebrou, eu já tive uma série de desafios. Eu comecei de baixo, bati a canela N vezes, mas o que fez a diferença para mim foi a persistência. Foi cair, levantar, aprender com o erro e continuar melhor. Dizem que sucesso é você persistir de erro em erro até encontrar o acerto. Para mim, não foi uma jornada diferente do que isso. Foi uma jornada onde, quando a gente olha e fala, nossa, um animador de festa infantil que trabalhou com eventos, que fez uma startup de fintech, agora trabalha numa empresa de educação, o que isso tem a ver, né? Como é que uma carreira tão multidisciplinar pode ter encontrado o que a gente caracteriza como sucesso? E para mim foi a característica principal na minha carreira foi cair, levantar, sacudir a poeira e continuar andando. Eu sou um adepto, Lindsay, a esportes radicais. Eu adoro ter esse friozinho na barriga. No fim de semana eu estava no interior fazendo rapel em cachoeira e descendo rafting. E esse é um ponto importante porque eu faço a conexão sobre sentir medo e os negócios. Quando você me pergunta se eu nunca senti medo, eu não sou aliás, ninguém, quando a gente olha essas pessoas que saem em revistas ou que têm bastante sucesso, são seres humanos como todos. Então, eu não me sinto mais ou menos especial do que ninguém. E assim é como medo. Eu sinto muito medo em N situações. Mas, para mim, o medo é como cafezinho. Você toma ele de manhã para ele te deixar acordado, sabe? Mas não toma ele muito, que ele não vai te deixar dormir. O medo tem que ser administrado, porque quando eu procuro o medo, na verdade, ele me move. Quando eu estou exercendo os meus esportes, por exemplo, no fim de semana, como eu comentei, eu estava descendo de rafting numa cachoeira de 80 metros. É claro que quando você está a 80 metros do solo, pendurado por uma corda, debaixo de uma cachoeira, caindo água em você, você sente muito medo. E é justamente nesse tipo de situação onde eu busco mais força. É justamente quando você tem um friozinho na barriga, você está fora daquela sua zona de conforto, onde você cresce. E o indicativo de você estar fora do seu status quo, de você estar fora dessa tua zona de conforto, é quando você sente medo, é quando você sente aquele friozinho na barriga, é quando você fala, nossa, será que é para mim? Será que eu consigo? E ser corajoso não tem nada a ver com você não ter medo. Ser corajoso é você saber que o medo existe e enfrentá-lo, e vai com medo mesmo, né? Então, enfrentá-lo mesmo assim. Na minha carreira, eu tive muitos exemplos de situações super desafiadoras, de momentos cruciais, de momentos onde eram fundamentais para mim, e aquele friozinho na barriga estava lá, eu fui com um frio na barriga mesmo. Por várias vezes eu errei, por outras eu acertei, mas eu sempre parei, analisei, entendi o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, o que eu poderia melhorar e continuei em frente. Assim, esse é um pouco da minha atitude frente aos desafios que eu tive nessa carreira e que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Temos algo mais, Pilad? Oi, gente, eu caí. Estamos conectados? Retomei? Oi, não. Eu estou aqui. Será que o pessoal está nos escutando ainda? Oi, sim. Eu acho que a minha conexão teve uma intercorrência agora. Não tem problema. Eu entro aqui. O pessoal está me escutando ou não? Você já voltou.
Sim, está todo mundo escutando vocês, pessoal. Tá todo mundo Que legal. Então, Pilas, eu estava comentando aqui, respondendo a nossa colega sobre medo, né? E sobre sucesso, né? Que as pessoas caracterizam que as pessoas que têm sucesso são as pessoas que acertaram ao longo da vida. E eu quis quebrar um pouco esse paradigma que não. Que, na verdade, as pessoas que têm sucesso são as pessoas que persistem apesar do erro, apesar do fracasso. E eu tenho um empresário que eu admiro bastante, chamado Nizam Guanais, um grande publicitário. E ele tem uma frase muito, muito legal num discurso que ele fez, que ele fala, olha, colabore com o seu biógrafo. Eu já vi livros e filmes sobre o fracasso, sobre o erro, sobre o aprendizado, mas ninguém narra o ócio, ninguém narra a acomodação, ninguém narra o não fazer. Então, a maior motivação que eu tive para enfrentar os medos foram os meus sonhos, foram a minha vontade de poder construir uma carreira, construir uma história que pudesse ser maior do que a minha própria existência. Podem me chamar de ambicioso, de maluco, podem me chamar assim, eu sou mesmo, mas se for ambicioso ou se for maluco, você desejar poder construir uma sociedade melhor, eu sou culpado. Mas eu quero fazer com que a minha carreira, com que a minha vida seja dedicada à construção de uma sociedade, de um Brasil melhor, eu poder dedicar tudo que eu faço à construção de um mundo que faça mais sentido para as outras pessoas. Parece, se for maluco, me chamem de maluco, porque eu sou mesmo. Não, você não é maluco, não. Você é inspirador, é diferente, né? Inspirador, realizador. E acho que são pessoas assim como você que, de fato, né, transformam, né? Transformam a vida de outras pessoas, transformam histórias, transformam a sociedade, né? E Anderson, a gente que trabalha com educação, né? A gente vem sempre preocupado com o futuro, né? Com transformação, né? Pensando em carreiras do futuro, como é que você vê o futuro da educação? E aí o Jonathan faz uma consideração aqui para a gente também, que chegou como pergunta, né? Nessa questão de a gente estar preocupado com tantas coisas que vão acontecer, né? Novas carreiras podem surgir, novas oportunidades podem surgir, como é que o aluno lida com essa dicotomia, né? De estar aberto a várias oportunidades e possuir foco ao mesmo tempo, né? Tem alguma dica para isso? Então, obrigado. Qual é o nome dele? Perdão? Jonathan, anotei aqui. Jonathan, obrigado pela pergunta. Isso é muito, muito interessante. Pessoal, eu queria fazer um convite para vocês darem 2 passos para trás, ou seja, ter uma visão um pouco de helicóptero da situação que a gente vive hoje, do contexto que a gente vive hoje, para a gente entender um pouco sobre carreiras do futuro, sobre o que vai acontecer daqui para frente. Quando a gente fala de carreiras do futuro e do momento que a gente vive hoje, é importante a gente entender, eu faço parte do Global Shapers, que é um grupo de jovens do Fórum Econômico Mundial. E o Fórum Econômico Mundial recentemente fez um summit para discutir sobre empregos e transformação do futuro. E ele estima que 85 milhões de empregos deixarão de existir nos próximos 5 anos, até 2025. Mas ele também, nesse mesmo grupo de trabalho, nesse mesmo summit, apresentaram que também nos próximos 5 anos, 97 milhões de novas posições vão surgir. O ambiente que, inclusive, foi acelerado pelo Covid que a gente vive hoje, o ambiente que a gente vive é um ambiente onde a automação e os processos digitais vão ganhando cada vez mais força. E isso ganha mais aceleração com a pandemia. E a recessão global impacta, a recessão que a gente vive em todo o mundo impacta na geração de empregos.
ou seja, os empregos estão diminuindo. E eu queria ter uma reflexão aqui com vocês, porque é super importante vocês entenderem, quando a gente pensa em carreira, o contexto que a gente está vivendo. Qual é o mundo que a gente está vivendo e como que isso impacta a nossa vida. É fato que o mundo vai continuar mudando, vai mudar cada vez mais rápido e vai mudar cada vez mais vezes. Para isso, algumas premissas são essenciais para a nossa carreira. Como é que eu vou construir uma carreira, uma profissão, num mundo cada vez mais VUCA, né? Mais volátil, incerto, complexo e ambíguo? Nós estamos... eu traria aqui que as habilidades, o que você precisa começar a pensar cada vez mais o mercado de trabalho vai precisar mais de competências, de habilidades do que trabalhos operacionais. Isso é super clichê, mas quando a gente olha uma visão de um desafio do Brasil, quando a gente olha num contexto nacional, esse é um desafio que o Brasil não vai indo bem. Eu queria fazer uma reflexão com vocês um pouco sobre isso, que é essencialmente o que a gente faz aqui na Universa. O Brasil ele tem hoje aproximadamente 210 milhões de habitantes. Eles estimam, o IBGE estima que a população vai crescer até aproximadamente 2040. Depois disso, o Brasil chega num platô, ou seja, no máximo da quantidade da população, e isso começa a partir de 2040, 2035, começa a diminuir. A população brasileira vai começar a diminuir por questões demográficas, por questões de taxa de natalidade. Quando a gente olha as informações demográficas, elas servem como um espelho. Você olha os dados do IBGE, você vê a realidade do que o Brasil é hoje, mas ele também serve como um binóculo. Ele dita fatalmente como o Brasil será daqui a alguns anos. E quando a gente olha como país, nós temos um desafio enorme, porque nos próximos anos nós vamos ter a maior quantidade de pessoas em idade economicamente ativa, ou seja, maior quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar no Brasil, em toda a história. Eu estou dizendo para vocês que em toda a história do Brasil, o Brasil nunca teve tantas pessoas como tem hoje, vai ter nos próximos anos, disponíveis para trabalhar, e ele nunca mais terá em todo o futuro, porque a população começa a diminuir. Então, nós estamos vivendo, neste momento, alguns anos do que eles chamam de bônus demográfico. Alguns aceitam, outros não gostam tanto desse termo. Onde o Brasil tem uma oportunidade de conseguir dar um salto em qualidade de vida, um salto em diminuição das desigualdades, um salto em desenvolvimento humano. Mas nós estamos entrando num mercado de trabalho onde o mercado de trabalho exige cada vez mais de cérebros e não braços. Então, o desafio é como é que a gente consegue, como sociedade, capacitar a maior quantidade de cérebros que o Brasil já teve em todo o passado e vai ter em todo o futuro. É só esse o desafio que a gente está falando. Quando a gente olha, entendendo esse cenário global, esse cenário de país, vamos trazer isso para a nossa carreira. A gente está entrando no mercado de trabalho hiper desafiador, onde as mudanças são cada vez maiores e cada vez mais rápidas. Nesse mundo, como é que a gente pode pensar que fazer um curso de graduação, ou só um curso de graduação, vai te preparar para todos os desafios que você vai enfrentar para a tua carreira inteira? Então, um curso de graduação, por exemplo, no meu caso, eu fiz turismo por 4 anos. Como é que um curso de turismo de 4 anos vai te preparar a trabalhar e atuar no mercado nos próximos 40 anos? Isso é impossível. Então, a primeira premissa que a gente tem que ter, Jonathan, é que nós não vamos deixar de ser estudantes. Não existe mais essa de ex-aluno.
Você vai ser aluno a vida toda. Você precisa aprender e se desenvolver a vida toda. O segundo critério que eu acho fundamental de percepção é a gente entender que nós somos os protagonistas da nossa educação. Cada um de vocês tem que ser dono das suas próprias decisões educacionais. Como é que você se capacita? Quais são as competências e habilidades que você precisa ter para ser o profissional que você quer ser? Esse ownership, essa dor de dono, ela é fundamental. Não dá para delegar a sua educação para um professor, para a universidade, para o governo ou para qualquer outra pessoa, para os seus pais, para qualquer outra pessoa. Você é dono da sua própria educação. E aí aqui vai um ponto relevante. Dentro desse mundo que muda, cada vez menos são importantes o que a gente chama de hard skills, né, das habilidades técnicas, e cada vez mais são importantes as habilidades comportamentais, as habilidades de inteligência emocional. A habilidade de você conseguir aprender a reaprender, você liderar, ser liderado, a habilidade de você trabalhar em equipe, a habilidade de você se comunicar, a habilidade de você conseguir ser persistente, empreendedor, encontrar oportunidades. Então, cada vez mais, esses tipos de skills que são transversais em qualquer cenário, elas sejam mais importantes, porque as hard skills vão mudar cada vez mais constantes. Então, a habilidade de você aprender, desaprender e reaprender vai ser essencial nesse cenário. Então, olhando um pouco o mercado de trabalho, eu queria fazer um consolidado de precisamos entender que o mundo está numa digitalização constante que é sem volta, que o Brasil está crescendo em população e que precisa cada vez mais de cidadãos, de pessoas que consigam desenvolver os seus cérebros mais do que os seus braços, que consigam melhorar suas capacidades cognitivas, que consigam estar aderentes às necessidades do mercado de trabalho do século XXI. E que, dentro desse contexto, educação é fundamental. Você ter uma graduação, você conseguir buscar outros cursos, o lifelong learning, né? Você continuar estudando ao longo dos períodos, ele é crucial para que você consiga sempre se adaptar, enxergando as oportunidades do que o mercado está aparecendo, você buscar capacitações naquelas questões específicas e estar sempre atual. Você está sempre conectado com o que está mudando, com o que está acontecendo. Isso é uma tendência crucial para os próximos anos. Muito bacana, Anderson. Acho que você contextualizou super bem para a gente, né? A gente bateu esse papo aí permeando todos os aspectos de carreiras, né? De protagonismo, do futuro aí da educação, futuro do mercado de trabalho, né? Falando sobre a importância da inteligência emocional, né? Enfim, né? Acho que cada vez mais as empresas, né? Enfim, os gestores de RH têm buscado, né? Essa qualidade em todos os profissionais. E para a gente encerrar, né, que eu estou preocupado com o teu horário também, com o horário das pessoas que estão aqui com a gente na sala, porque daqui a pouquinho começam outras palestras, né? Que dica você daria para os nossos alunos que vão começar agora, né, as suas carreiras, né? Esses que estão começando no mercado de trabalho, que dica você daria para eles? Legal, acho que eu vou fazer um consolidado de várias coisas que eu falei aqui. A primeira, você é dono da sua carreira. Você não pode, por mais que você esteja empregado ou não delegue para o seu chefe, para os seus pais, para o seu marido, para a sua esposa ou para qualquer outra pessoa as decisões da tua carreira. A carreira é tua. Você precisa ter o teu sonho grande e buscar esse teu sonho grande. Você não precisa de motivação externa. Você precisa encontrar a tua motivação própria e buscar aquilo que você sonha. O segundo ponto é você ter, de fato, uma leitura de como o que está acontecendo no seu mercado. Já se perguntou sobre o que está acontecendo no mercado que você atua? Quais profissões
vão continuar? Quais vão deixar de existir? Quais são os impactos da tecnologia quais são os impactos da tecnologia no seu mercado? O que está acontecendo e como que você se posiciona como profissional frente a essas transformações? Quais são as habilidades que você precisa adquirir? Quais são os treinamentos que você precisa ter para estar mais aderente, para conseguir explorar as oportunidades que vão surgir nesse novo mundo? O terceiro seja protagonista da sua própria educação. Cada vez mais, essa visão de mundo que a gente tem, vamos trabalhar das 9 às 6 e das 7 às 11, eu vou estudar, vou ir para a faculdade, isso cada vez mais vai deixar de existir. A conexão entre as duas coisas, você poder aprender no trabalho, você poder aprender o dia todo, ela vai ser fundamental para a tua carreira. Eu traria também que sempre importante estar cercado de gente boa, sonhar grande, porque sonhar grande faz a diferença, não é clichê. Quando você tem um sonho grande, qualquer desafio que você encontra ao longo da sua carreira, ele se torna pequeno. Quando você sonha pequeno, qualquer desafio que você encontra, qualquer pedra no caminho que você encontra na sua jornada, ela é muito grande. Então, sonhar grande é importante. E, por último, façam coisas que estão ligadas com o seu propósito. Façam coisas que estejam conectadas com quem você realmente é. Com isso, e persistindo, trabalhando duro um dia sim, outro dia também. Não tenham dúvidas que vocês vão ter trajetórias e histórias lindas e, mais que tudo, poder contribuir para construir uma sociedade e um Brasil economicamente mais próspero, socialmente mais justo, politicamente mais democrático e ambientalmente mais sustentável. Muito obrigado a todos. Anderson, obrigado. A gente é que agradece aqui toda a tua parceria, né, a sua participação aqui com a gente. Tenho certeza aí que a tua mensagem vai impactar muito a vida dos nossos alunos, né, que vai colaborar aí para o acesso deles no mercado de trabalho. Não tenho dúvidas disso. Muito obrigado mesmo, né? A gente tem uma parceria longa aqui na instituição, né? Vocês são parceiros nossos aí nos programas de bolsas internacionais, né, nos programas de estágio. Então, assim, Santander Universo é um grande parceiro da nossa instituição e eu tenho certeza que daqui para frente essa parceria só vai crescer. Anderson, meu amigo, muito obrigado por estar conosco nesse tempo, tá? Tenho certeza também que os nossos alunos estão muito gratos pela tua mensagem, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Oi, Anderson. Eu que agradeço, Philip. Agradeço a todos, pessoal. Um grande prazer. Obrigado. Caros alunos, muito obrigado, gente, aí pela participação de vocês, pelo acompanhamento. Sigam com as nossas demais palestras e aproveitem. Abraço.